E aí, como vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e vou fazer com vocês a correção da semana 2 do PET volume 3. Mas antes da gente fazer a correção, vamos dar uma olhadinha no que esse PET traz pra gente? Ele tá falando de circunferência e de círculo, de polígono regular também. Peraí, que é isso? Você sabe? Bom, quando a gente tem o contorno, essa linha aqui, deixa eu colocar aqui para desenhar. Esse lugar que eu tô passando a caneta aqui, não vai sair retinho. Isso aqui é a circunferência. Quando eu tenho a área ocupada, preenchida por essa circunferência, esse todo aqui, eu tenho um círculo, tá? Então essa é a diferença de um para o outro. A linha que sai de um ponto da circunferência até o centro dela, porque mesmo aqui, essa linha aqui é uma circunferência que contorna o círculo. Então, se eu traçar uma reta de um ponto dessa circunferência até o centro, eu tenho aqui o raio dessa circunferência ou o raio desse círculo. E se eu traçar saindo de um ponto aqui e vier para o lado oposto a ele, mas passar pelo centro, eu tenho o que eu chamo de diâmetro. O diâmetro, ele tem dentro dele dois raios. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Isso é importante lembrar. Olha, o diâmetro sai de um lado, vai para o lado oposto, passando pelo centro. E o raio, ele sai de um lado e vai até o centro, ou ele sai do centro e vai até um lado, tá bom? Isso é muito importante de saber. Outra coisa que a gente vai usar nesse PET, que é importante a gente saber, é que a área do círculo, ela é dada por essa regrinha aqui, π vezes o raio elevado ao quadrado. Esse π é uma letrinha grega, que tem um valor aproximado a 3,14. A gente pode trabalhar com os valores diferentes dele, ele é um valor, tem várias casas decimais, infinitas casas decimais, ele é um número irracional. E aí, dependendo do exercício, a gente vai usar o valor que o exercício sugerir. Se o exercício não sugere nada, a gente normalmente usa 3,14. O PET traz para vocês aí com mais precisão de casas decimais e a gente vai ver isso no exercício também, tá? Mas isso aqui que é o importante, isso aqui é uma letrinha grega que chama π e representa um valor próximo a esse aqui. O comprimento dessa circunferência, o comprimento desse contorno, ele é dado por 2πr, 2π vezes o raio, tá? E o π nos dois casos vai ter o mesmo valor aproximadamente. Então aqui ele traz pra gente uma aproximação melhor, mas a gente não trabalha com assim quantidade absurda de casa não. Tá? Por quê? Porque vai ficar fazendo conta à toa. É claro que quanto mais casas decimais eu colocar, mais precisa vai ser a minha resposta, tá, gente? Mas aí a gente não tem a necessidade de ficar colocando todas elas. E aí também ele traz pra gente o polígono regular inscrito e circunscrito na circunferência. O polígono ele tá circunscrito à circunferência quando ele tá com os lados tangenciando a circunferência. A circunferência está dentro do polígono. E o que é tangenciar? É ter um ponto comum aqui, a linha, o lado do polígono, ele não corta a circunferência, ele encosta em um único ponto dela. Isso é ser tangente à circunferência. E ele está inscrito na circunferência quando os vértices dele são pontos dessa circunferência. O polígono regular, lembrando que a gente viu na semana 1, são aqueles polígonos que possuem os lados com medidas iguais e os ângulos internos também com medidas iguais. Essa letrinha A aqui é o apótema. É o quê? Esse apótema, ele é desenhado, saindo de um ponto de tangência até o centro, se o polígono for circunscrito à circunferência, ou ele sai do ponto médio do lado e vai até o centro da circunferência, se o polígono for inscrito à circunferência, certo? Vamos ver os exercícios então.
Gente, geometria é bom demais, né? Fala sério. Bom, então questão 1. Em cálculo numérico, quanto maior o número de casas decimais, mais o resultado das operações com esses números tem maior precisão. Por exemplo, para calcular a área ou perímetro de um círculo, pode-se arredondar o valor de π para 3. Se usar π igual a 3 inteiros e 142 milésimos, valor arredondado com 3 casas decimais, o resultado é muito mais preciso. Na engenharia, por exemplo, os arredondamentos podem provocar alterações consideráveis. Leia as dicas da Lili antes de fazer os exercícios. Aí o que a Lili dá de dica aqui, né? Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, acrescenta-se uma unidade ao primeiro algarismo à sua esquerda. Então, olha só. O número que a Lili quis esquecer foi esse aqui. Ela foi arredondar para até esse 1. Como esse número aqui é 5, ela fez 1 mais 1 e colocou 2. Então, o valor arredondado para 3 casas decimais. Se esse número que a gente vai esquecer, ele for menor do que 5, no caso aqui foi o 2, você simplesmente esquece ele, não faz nada com o número, você não soma nada. Quando eu trabalho com isso, né, no meu dia a dia, eu uso muito a seguinte regra: se for 5, eu deixo para minha escolha, mas normalmente a gente acaba arredondando para cima, né? E quando é maior do que 5, obrigatoriamente eu vou somar 1 ao último algarismo que eu vou deixar, e se for menor do que 5, eu simplesmente vou esquecer, tá bom? Uma praça será construída como área de lazer. O projeto da praça apresenta o formato de um círculo de diâmetro igual a 18 metros. Parou aí um pouquinho. Deixa eu voltar aqui só para eu fazer minha bagunça aqui em cima. Tudo bem. Se o diâmetro é igual a 18 metros, nós vimos que um diâmetro é igual a 2 vezes o raio, a gente pode concluir que 2 vezes o raio vale 18. Isso implica pra gente que o raio vale 18 dividido por 2, ou seja, o raio dessa praça mede 9 metros. Use o valor de π igual a 3 e π igual a 3,14159 para responder as questões abaixo e comparar se a diferença no resultado é significativa. Então, vamos fazer a letra A aqui em cima, ó. Primeiro, a gente vai fazer com π igual a 3. Então, a área é igual... A fórmula da área, vou colocar aqui em cima, é πr ao quadrado. Então, vai ser 3 vezes o raio, que é 9, ao quadrado. Então, a gente tem aqui 3 vezes 9 vezes 9 são 81. Então, a gente tem 243. Então, aqui vai ser 243. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para esse valor aqui. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. A área vai ser o π, que agora vai ser 3,14159, vezes o 9 ao quadrado. Só que 9 ao quadrado continua sendo 81. Então, eu vou repetir vezes 81. E aí, para eu saber esse resultado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer a multiplicação. Então, eu vou colocar aqui 3,14159 vezes 81. Oitavo ano, eu aconselho vocês a não ficarem usando calculadora, tá? É importante vocês saberem fazer os cálculos, é importante vocês conseguirem fazer as multiplicações, né? Então, vão treinando, não fica dependendo de calculadora para tudo, não. Faça à mão, com o tempo você vai ganhar agilidade para fazer os cálculos. Então, 1 vezes 9, 9. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. 8 vezes 9 são 72, vão 7. 8 vezes 5, 40, mais 7, 47, vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, vai 1. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33, vão 3. 8 vezes 1 são 8. 8 mais 3 são 11, vai 1. 8 vezes 3 são 24, com mais 1, 25. Então, a gente tem aqui 9, 7, 8, 6, 4, 4, 5 e 2. E aí, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui seria 2,54.
Troquei aqui, né, gente? Coloquei a vírgula no lugar errado. Seria 254,46879 metros. E aí o exercício fala pra gente comparar, né, se a diferença foi significativa. Eu acho que foi bem significativa. O que vocês acharam aí, ó? Quando a gente arredondou para 3, nós chegamos aí num valor de 243. Quando a gente fez com algumas casas decimais, com 5 casas decimais, a gente chegou em 254, quase assim 254,5 mais ou menos, né? Porque aqui se a gente fosse arredondar, seria próximo aí a 254,5. Então, deu uma diferença boa. Agora vamos para a letra B. No centro da praça será construído um chafariz. No início da obra, o engenheiro da prefeitura vai solicitar um tubo para fazer a canalização da água de um ponto que está na rua e que contorna a praça até a instalação de uma torneira no centro da praça. Qual o tamanho mínimo do tubo? Então, peraí. No centro da praça será construído um chafariz. Então, a minha praça é circular. Aqui no centro a gente vai ter um chafariz. No início da obra, o engenheiro da prefeitura vai solicitar um tubo para fazer a canalização da água de um ponto que está na rua que contorna a praça. Então, a rua que contorna a praça vai ser por aqui, ó. E a gente vai colocar aqui um cano dessa rua que contorna a praça até a instalação de uma torneira no centro da praça. Então, qual o tamanho mínimo disso aqui? Ó, no mínimo, ele vai ter que ter a medida do raio, né, gente? A rua tá aqui, contornando aqui, então no mínimo vai ser a medida do raio. Então a gente vai colocar aqui no mínimo 9 metros. Durante a construção será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar trânsito no local. Quantos centímetros de fita serão necessários no mínimo? Se vai contornar a praça tá aqui. Se eu quero saber o valor para contornar isso aqui, o que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar o comprimento, né? Quem é o comprimento? O comprimento é 2πr. Então, eu vou fazer aqui com π igual a 3. O comprimento vai ser 2 vezes 3 vezes 9. E aí, eu faço até de cabeça, né? 2 vezes 3 são 6, 6 vezes 9, 54. Então, aqui seria 54. Só que tem um detalhe, né, gente? Ele tá falando aqui pra gente em centímetros, né? Durante a construção será colocada uma fita em volta da área da praça para evitar o trânsito no local. Quantos centímetros de fita? Mas os 9 aqui são metros, então aqui tem 54 metros. Se eu quero passar de metro para centímetro, basta eu multiplicar por 100, tá bom? Um metro tem 100 centímetros. E aí a gente vai fazer o exercício agora com esse valor aqui de π, sem arredondar. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ó, o comprimento vai ser 2, só que eu tenho que fazer num outro lugar, porque o nosso espaço aqui tá bem pequenininho, né? Acho que eu vou fazer aqui em cima, vocês me acompanham aqui? O comprimento vai ser 2 vezes 3,14159 vezes 9. E aí, agora, a gente tem que armar essa conta, né? E o que eu aconselho vocês? Como é decimal, a gente, né, se vocês tiverem que armar, não conseguirem fazer de cabeça 2 vezes esse valor, façam 2 vezes 9, que é 18, e aí você multiplica 3,14159 por 18. E aí a gente tem 8 vezes 9, 72, vão 7. 8 vezes 5, 40, mais 7, 47, vão 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12, vai 1. 8 vezes 4, 32, mais 1, 33, vão 3. 8 vezes 1 são 8, mais 3, 11, vai 1. 8 vezes 3 são 24, com mais 1, 25. Inverteu agora, aquela hora a gente fez 81, né? Vou apagar os que eu coloquei aqui em cima que foram, pra gente não confundir. E aí o 1, vou só repetir. Então, a gente tem 2. 9 mais 7 são 16, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 5, 8. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 5. 1 mais 5, 6. 3 mais 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente coloca aqui, 56. Aí, gente, isso aqui seria em metros. Eu vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer para transformar em centímetros. 5, 4, 8, 6, 2. Se eu quero passar para centímetro, eu tenho que multiplicar por 100. Como eu não vou acrescentar 2 zeros aqui, eu vou andar com a vírgula duas casas. Por que eu não vou acrescentar 2 zeros? Porque eu tenho casa decimal. Então, eu ando com a vírgula para cá, ó. 1, 2. Então, fica aqui minha vírgula. Aí, eu vou apagar a bagunça que eu fiz e vou deixar minha vírgula bonitinho para vocês aqui, ó. Então, seria aqui. Se fosse centímetro, né? Tá certo, centímetro, tá certinho. Quadrado é lá em cima. Vamos continuar, então? Deixa eu só apagar minha continha aqui. A única coisa que eu achei chata é vocês querem fazer os exercícios com tantas casas decimais, né? Mas dá pra gente treinar as multiplicações também. Também tivemos uma diferença bem grande, ó. Em centímetros, então, né? Parece que é maior ainda que em metros. Letra D. O rolo da fita com 10 metros custa R$ 12,50. O engenheiro solicitou 18 rolos de fita pensando na necessidade de contornar mais de uma vez a obra da praça. Isso corresponde a quantas voltas completas de fita no contorno da praça? Se estão 10 metros cada rolo e ele solicitou 18 rolos, então ele tem aí 180 metros de fita. Gente, independente de trabalhar com esse valor aqui, né, com 54 aqui, ou com 56,54, a gente consegue dar aí 3 voltas, né? Porque se fosse 60, 3 vezes 60 seria 18. Ele não consegue dar mais voltas completas nisso. Se vocês quiserem dividir esse valor por 54, pode, mas não tem necessidade, tá? É só você pensar aqui, quantas vezes 54 cabe dentro do 180? Se fosse 60 vezes 3 seria 180. O 50 vai sobrar, porque 54 é menor, mas não é o suficiente para a gente colocar mais uma volta. Porque se fosse 50 metros, quase 4 vezes 50 já seria 200. Então, ele vai dar 3 voltas, tá? Bom, qual o total a pagar pela fita? Ele vai comprar, cada rolo custa R$12,50. Ele vai comprar 18 rolos, então eu vou ter que fazer R$12,50 vezes 18. E eu vou colocar o 18 embaixo porque tem 2 algarismos só. Então, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20, vão 2. 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. E o 1 aqui a gente vai repetir, 0, 5, 2 e 1. Somando a gente tem 0, 0, 0 mais 5, 5, 0 mais 2, 2 e 1 mais 1, 2. 1, 2, 1, 2. Então, ele vai pagar aí R$225 pela fita. O dinheiro para pagar a fita, o tubo e os demais gastos da construção da praça vem de onde? Isso aí é com vocês, me conta aí, de onde vem esse dinheiro? Será que vocês sabem? Eu acredito que todo mundo saiba, mas eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários para mim, de onde esse dinheiro vem. Ainda a fita contornando a praça, quais placas de sinalização de trânsito você indicaria para os pedestres? Eu gostaria que vocês também colocassem isso nos comentários para mim. O que vocês acham que seria importante colocar lá, avisando os pedestres da obra dessa praça? Coloca para mim nos comentários. Me mostra o que vocês responderam para os professores de vocês. É uma boa maneira da gente interagir, né? Da gente trocar informações. A praça é um patrimônio público. Se a praça fosse próxima ao local onde reside, você ia gostar? Se você tivesse uma praça com uma área de lazer próxima à sua casa, você gostaria? Pergunta pessoal, tá, gente? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, o que vocês acham? Quais atitudes de cidadania e responsabilidade socioambiental você deve ter em relação ao patrimônio público? Bacana, né? E aí? Será que é certo eu destruir, né? Quando a gente está tendo aula normal, muitos alunos vão para a praça e pintam com corretivo, escrevem o nome e danificam. Será que é certo eu fazer isso? Como que eu devo me portar com o patrimônio público? Como você se comportaria? Isso me lembra de uma professora de história que eu tive.
A escola que eu estudava, ela tem uma praça de frente para ela. E a praça, ela tava assim, o busto, né, tava todo pintado de corretivo, porque os alunos que ficavam na praça iam pintando as mesas, os bancos, tudo pintado, tudo rabiscado. E essa professora fez a gente, levou minha turma pra praça pra gente limpar a praça, pra tirar essas marcas de corretivo, esfregar, conseguir clarear. E eu achei muito bacana a atitude dela. Por quê? Porque a gente saiu da escola pra ver, né, como era importante, o quanto tava feia a praça, como foi importante a gente limpar. E quando a gente limpa, a gente não faz de novo, né, gente? Quando eu era criança, eu rabisquei a cabeça de um boneco meu e aí minha mãe falou pra mim assim, toma o balde. Ela me deu um balde com sabão e me deu detergente e falou assim, só volta aqui a hora que a cabeça dele estiver limpa. E eu lembro disso porque me marcou, porque eu passei maior aperto que eu não estava conseguindo tirar a tinta de caneta dele. Eu nunca mais rabisquei nada. Então, assim, será que é certo eu chegar denegrindo escolas, praças, né? Rabiscando, escrevendo na carteira, escrevendo na parede? O que será que é bacana a gente fazer? Coloca aí. Eu gosto de ver como vocês pensam, eu acho bacana a gente poder interagir. Questão 2. Observe os polígonos regulares abaixo. Escreva na primeira linha da tabela abaixo, como título, se os polígonos são inscritos ou circunscritos na circunferência de raio R de 10 centímetros. Escreva o nome especial acima de cada polígono. A medida do apótema A divide o polígono de número de lados N em triângulos retângulos. Compare o número de lados N de cada polígono e a medida do apótema. Quanto maior o número de lados N do polígono, mais o valor do apótema se aproxima do raio do círculo e a área do polígono se aproxima da área do círculo. Considerando 3 como aproximação para π, calcule o perímetro e a área aproximada do círculo, escrevendo o resultado na última linha. Então, gente, muita coisa pra gente fazer, né? Então, primeira coisa aí é falar se ele está inscrito ou se ele está circunscrito. Então, eu vou escrever isso em cima, porque nessa coluninha aqui de baixo, eu vou colocar o nome dele. Então, aqui, ó, o triângulo tá com os vértices aqui, né, pertencentes à circunferência. Então, ele está inscrito. O quadrado também tá com os vértices pertencentes à circunferência. Todos eles aqui estão na mesma situação, olha. Não tem nenhum aqui que a gente tenha a circunferência tangente ao lado dele. Então, deixa eu escrever maiorzinho aqui. Todos os polígonos estão inscritos. Todos eles estão inscritos. Depois ele pede pra gente colocar o nome do polígono em relação ao lado. Então, esse triângulo aqui, ele é regular. Então, esse triângulo é o triângulo equilátero. Esse aqui é o quadrilátero regular. Qual é o quadrilátero regular? Quadrado. Esse polígono aqui, ele tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele chama pentágono. E nós vamos colocar que ele é regular. Pentágono regular. Esse polígono, ele já até colocou aqui embaixo, né, gente? São 6 lados. Então, é o hexágono regular. E esse aqui, 10 lados, é o decágono. Regular. Beleza? E aí ele fala pra gente observar, tá vendo? Triângulo, retângulo são triângulos que formam ângulos de 90 graus. Os catetos dele aqui, 2 lados dele, formam ângulos de 90 graus quando se encontram. E aí a gente tem aqui, ó, 3 lados, o raio 10, o apótema 5. A diferença do apótema pro raio tá grande. Quando colocou 4 lados, aumentou um lado, o raio estava 10, mas o apótema começou a aumentar, ele passou a ser 7,07. Com 5 lados, o raio continua sendo o mesmo, mas o apótema continua aumentando. Então, olha, à medida que eu aumento o número de lados, o meu apótema vai se aproximando do raio do círculo, ou da circunferência, do raio da circunferência que contorna esse polígono, né? Tranquilo? E aí, a gente vai fazer aqui a área do círculo e o comprimento desse círculo. A área do círculo é πr ao quadrado.
Então, ele mandou a gente usar o π aqui, agora ele foi bonzinho, mandou a gente usar o π igual a 3. Então, a gente vai colocar 3 vezes, o raio é 10, então 3 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? 10 vezes 10, e 3 vezes 100 são 300, então aqui é 300. O comprimento é 2πr, então vai ser 2 vezes 3 vezes o raio, que é 10. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 10, 60. Então, aqui vão ser 60. E aí, a gente vai para a última questão. Observe o polígono abaixo e responda. Letra A. O polígono está inscrito ou circunscrito na circunferência? Gente, agora, o que está acontecendo aqui? Os vértices do polígono não estão na circunferência. Os lados dele são tangentes à circunferência. Então, ele está deixa eu trocar aqui. Ele está circunscrito. Certo? É muito ruim escrever com essa caneta, porque eu vou escrevendo, ela não mostra, ela tá atrasando, né? E aí eu acho que eu tô escrevendo errado, ou eu acabo escrevendo errado. Se cada lado do polígono mede 2 centímetros, qual o seu nome especial e qual o seu perímetro? Vamos ver quantos lados esse polígono tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados, então ele é um hexágono regular. Perímetro é a soma da medida dos lados. Só que você vai fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2. Você pode falar que o perímetro vai ser 6 vezes 2, porque ele é regular, todos os lados são iguais, ele tem 6 lados. Então, o perímetro aqui vai ser igual a 12 centímetros. Então, aqui, perímetro, vamos fazer aqui que vai ficar melhor para vocês, né? 6 vezes 2, que é igual a 12 centímetros. Desenhe o apótema do polígono e o raio do círculo. Pode-se afirmar que a medida do apótema é a mesma do raio? Gente, essa linha aqui, meu vai ficar meio tortinho porque eu tô fazendo sem régua, mas isso aqui é o apótema e isso aqui também é o raio. Então, em qualquer lugar que eu fizer o desenho, vai ser o apótema e vai ser o raio, certo? Então, pode-se afirmar que a medida do apótema é a mesma do raio? Sim.